Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Simone Santos e hoje eu venho trazer mais uma prova do porquê é tão difícil manifestar quando a gente não conhece as leis, né? Quando a gente não entende bem o processo de criação intencional da realidade. Primeiro, eu queria lembrar, né, que segundo os Abraham Hicks, que é uma consciência de não físico, que através da Esther escreveu aquele livro Peça e Será Atendido. Eles dizem que para a gente manifestar qualquer coisa, independente do tamanho, tá? Porque para o universo tanto faz manifestar um botão ou uma mansão. Então, para a gente manifestar qualquer coisa, são apenas 3 passos que a gente tem que fazer. O primeiro, obviamente, é o pedido, né? Então, como que a gente pede? A gente pede quando a gente passa por situações em que a gente não gosta, por problemas. Eles chamam isso de contrastes, né? Então, quando a gente está vivendo uma situação que a gente não quer viver, que a gente não gostou daquela experiência, a gente já está emitindo um pedido para o universo, né? De que a gente quer viver o oposto daquilo, tá? Então, a gente vive as experiências, né, no plano físico aqui na Terra, justamente para escolher aquilo que a gente quer, tá? Então, quando a gente tem uma imagem clara daquilo que a gente quer viver, alcançar, um objeto que a gente quer comprar, né? A gente tem essa imagem no nosso consciente, tá? Na nossa ideia, a gente sabe o que a gente quer e a partir daí a gente emite um pedido para o universo. O segundo passo não é com a gente, o segundo passo é com eles, né? Com o universo, com a fonte, com Deus. E eles sempre dizem sim, tá? Tudo que a gente escolhe viver é aceito pela fonte, a gente recebe isso de volta, né? Por isso que às vezes a gente, sem querer, a gente pensa tanto em coisas ruins e acaba vivendo essas coisas ruins, tá? Porque é no pensamento que a gente tá pedindo, tá? E o passo 3, que é, segundo eles, a etapa mais difícil, é a etapa da permissão. A gente tem que se permitir viver aquilo que a gente quer viver, aquilo que a gente escolheu viver, tá? E essa é a fase mais complicada. Por quê? Porque a gente quer, né, muitas vezes, viver uma coisa, ter alguma coisa, porém a gente tem as famosas crenças, né, de que é muito difícil, de que não vai dar, de que, sei lá, né, dependendo do contexto, dependendo do seu pedido, daquilo que você quer viver, vai ter crenças específicas para esse pedido. E é isso que limita a gente, é isso que embarrera. É isso que é a resistência a viver aquilo que a gente quer, né? Eu já contei aqui algumas situações em que eu era mais nova e escolhia viver determinadas coisas e lá na frente eu vivia. Por quê? Porque não tinha nenhum pensamento negativo ou de resistência com relação ao objetivo que eu queria viver. Eu queria estudar numa determinada escola, escolhia e me sentia bem com essa escolha e ia fazer um movimento na direção daquilo, né? Só isso. Não pensando que é muito difícil, não pensando que é muito concorrido, não pensando que eu não ia passar, como acontece, né, muitas das vezes com a gente, quando a gente pensa, por exemplo, eu quero passar no concurso público, aí vai lá olhar a relação candidato-vaga, e aí se desanima, né, e aí, não, é muita gente boa por aí, eu não vou conseguir passar. Então, a nossa resistência àquilo que a fonte quer nos dar é o que mais impede a manifestação, é o que mais impede a gente viver aquilo que a gente realmente quer. Porque quando a gente coloca os nossos desejos, né, as nossas limitações, quando a gente coloca tudo nas mãos da nossa fonte, de Deus, eles resolvem tudo, gente. E por isso que existe, né, um princípio que falam que é uma lei, né, universal também, que é a lei do mínimo esforço. Que a gente não precisa se esforçar tanto, né, dar o nosso sangue para conseguir chegar a determinado lugar, conseguir alguma coisa, um bem, né? Que vai ao contrário do que a nossa sociedade prega. Porque a nossa sociedade, a gente é criado com aquela ideia de que é muito difícil, que a vida é luta, que para conseguir as coisas é extremamente complicado, é complexo, né? E talvez, né, muito mais provável da gente não conseguir aquilo que a gente quer do que conseguir viver aquilo que a gente quer. Então, na grande maioria das vezes, o que acontece? A gente não consegue viver aquilo que a gente quer viver, né, de forma plena. Às vezes, com muito esforço, com muito sacrifício e com persistência, a pessoa acaba conseguindo, né? Mas a gente sabe também que a maioria das pessoas que têm um objetivo grande, elas não conseguem ir até o final, elas desistem no meio
do caminho, no meio dos obstáculos, né? Mas não precisa ser assim, gente. Para a gente conseguir as coisas, né, o que mais embarrera a gente é justamente aquilo que a gente acredita com relação ao nosso sonho, tá? É a nossa resistência. Não tem aquele ditado que fala que o que a gente resiste persiste. A gente resiste às nossas crenças, né? A gente acredita mais nas nossas crenças do que na promessa do Criador, né? De dar tudo pra gente. É só a gente pedir, é só a gente colher, é só a gente ter fé do tamanho de um grão de mostarda que a gente vai mandar uma montanha sair dali e ir pra lá que ela vai, né? Então isso é uma promessa divina. Só que a gente não aceita isso, porque a gente tá muito pé no chão. A gente está muito materialista, a gente está muito preso no paradigma materialista e a gente esquece que o nosso maior poder, aquele grande poder que todo mundo fala que a gente tem, não está no material, está no não físico, está na nossa maior parte, que é a parte espiritual, tá aqui lá em cima, onde tem o nosso eu superior, onde tem a nossa fonte, onde tem Deus, o universo, né? A gente vive lá também, a gente tem acesso aos caminhos. Quando a gente se permite, quando a gente entrega tudo nas mãos da fonte, tá? A gente não precisa fazer muito esforço. E eu quero compartilhar com vocês hoje uma conquista que eu tive, tá? Recentemente, na semana passada, colocando em prática esses princípios da criação intencional da realidade que eu tanto aqui estudo, tanto testo, tanto compartilho com vocês, né? Na semana passada, exatamente na sexta-feira, surgiu uma conta para eu pagar, tá? Uma oportunidade, na verdade. Só que eu não tinha aquele valor para pagar, tá? Para dar ali a entrada naquilo que eu queria. Então, o que eu fiz, gente? Eu coloquei mais uma vez em prática aquilo que eu ensino, né? Eu gerei o boleto no valor daquilo que eu queria. Falei assim, e aí o boleto era pro dia seguinte. Como o dia seguinte é final de semana, era um sábado, então ele ia vencer na segunda, né? E aí eu falei assim pro universo, olha, eu coloco nas tuas mãos, eu quero isso aqui, eu quero viver isso aqui. E só que você sabe que eu não tenho os meios para pagar isso aqui agora. Mas eu creio que até segunda é muito possível conseguir esse valor e até mais ainda, né? Então, gente, eu simplesmente larguei de mão, sabe? Assim, eu gerei o boleto e fui viver minha vida, tá? Não fiquei pensando que era impossível, não fiquei tentando adivinhar as formas que Deus ia fazer aquele dinheiro vir até mim, né? Então, assim, eu larguei de mão. Falei assim, ok, gerei o boleto para segunda-feira, que era o último dia. Se eu não conseguir pagar, tudo bem, ok. Eu tentei, né? Vai haver outras oportunidades, né? E eu tava até pensando assim, se eu não conseguir pagar, fazer esse pagamento agora, tudo bem, mas eu sei que vai vir uma oportunidade melhor depois. Então tá tudo certo, tá? E aí, gente, o final de semana eu fiquei bem, fiquei tranquila, né? Tentando manter as minhas emoções equilibradas, né? Não abaixar a minha vibração, né? Porque isso a gente sabe que quando a gente tá com a emoção lá embaixo, né, com pensamentos ruins, com negatividade, a gente acaba atraindo mais disso pra gente e afastando os nossos sonhos, tá? Isso é resistência, tá? A resistência não é só com relação ao objetivo que você quer alcançar. Quando você tem um objetivo, porém, você tem uma vida, e se em relação àquele objetivo tá ok, mas a tua vida nas outras horas do dia é de reclamação, é de falar mal dos outros, é de julgar as pessoas, é de ver as coisas de uma forma negativa, independente se tem relação com o teu sonho ou não, isso também é resistência. Então, por isso que os Abraham falam tanto que a gente precisa fazer o nosso pedido e deixar para o universo, tá? E tentar manter o nosso bem-estar. E se a gente, ao pensar no nosso objetivo, isso causa mal-estar na gente, né? Vem aquelas crenças de que a gente não vai conseguir, a gente não deve pensar no nosso objetivo, a gente deve pensar em coisas que elevem a nossa vibração. Porque quando a gente sobe na escala emocional, né, mantém emoções mais elevadas, a gente entra em ressonância com tudo aquilo que tá alinhado com o nosso sonho, né? Porque quando a gente tem um sonho, o que a gente quer, na verdade? A gente quer ser feliz, né? Assim, vamos pensar de uma forma geral. Você quer um carro, para quê? Para se sentir livre, para se sentir bem, para ter uma autoestima elevada? Você quer ganhar na Mega Sena, para quê?
Ah, porque com muito dinheiro eu vou me sentir livre para fazer o que eu quiser, então liberdade é o que você quer. Na verdade, não é o dinheiro, é o que o dinheiro proporciona para você. Você quer a cura de uma doença pelo mesmo motivo, né? Para poder você ter liberdade, para você poder viver experiências. Então, é sobre sempre o sentimento que você quer ter ao obter o seu objeto de desejo, tá? Não é o objeto de desejo em si, não é o dinheiro em si, mas o que ele proporciona. E o que ele proporciona é liberdade, é paz, né? Então, isso tudo são emoções elevadas. Então, quando você leva a sua emoção, a sua vibração para esse tipo de vibração, para alegria, para paz, para sentimento de ser livre, então você está se alinhando com o seu desejo, mesmo que você não pense diretamente nele, tá? Então isso que os Abraham ensinam, que a gente precisa manter a nossa vibração elevada na maior parte do tempo. E o que eu fiz nesse final de semana? Fiquei super neutra, né? Fiz coisas, não pensava. Às vezes quando vinha alguma notificação no meu celular que eu não gostava muito, eu simplesmente olhava, não dava atenção àquilo ali. Porque quando a gente dá atenção, quanto mais tempo a gente vai dando atenção e foco em algo que a gente não gosta, mais as emoções negativas vão aflorando, né? E mais baixa a nossa vibração. Então isso está afastando a gente de realizar o nosso desejo. Mas eu tava tão de bem com a vida, eu tava tão confiante no universo, gente, que vinha alguma notificação ruim, eu simplesmente tirava ele do celular e ok, continuava fazendo as coisas do meu dia a dia, né? E aí, gente, quando foi na segunda-feira, eu nem pensei muito naquele boleto, né? Falei, hoje que vai vencer, né? Tudo bem, vamos lá. Só que assim, eu tava tão em paz comigo, sabe? Eu tava tão assim, entregue nas mãos da fonte, né? Que coisas que aconteciam comigo que poderiam ser negativas, por exemplo, meus filhos brigando, né? Irrita qualquer mãe. Quem é pai sabe, né? Eu simplesmente ok, aceitava, falava com eles com calma, tá? Não criava muito, não ficava muito mal, não ficava, sabe? Então, ok, eles são criança, brigam mesmo, é assim mesmo. Seria a festa do Halloween da escola, então a gente saiu, comprou fantasia, não achamos num lugar, né? Fomos no outro até achar, e tudo bem, tava chovendo, tudo bem, ok, não tem problema, a gente vai lá, compramos a fantasia. E aí na segunda-feira, eles não queriam botar a fantasia, né? Então era um motivo para eu ficar revoltada, né? Porque a gente correu atrás, a gente foi olhar em vários lugares com chuva, andando na rua, até achar a fantasia que eles queriam. E aí quando eu fui provar a fantasia, né? Principalmente no meu filho mais novo, né? Ele, não, eu não quero usar. Eu falei, tudo bem. Eu não me senti, gente, sério mesmo, eu não me senti mal naquele final de semana. Eu estava resignada, sabe? Eu estava assim, não, tudo bem. Eu estava aceitando o que a vida estava me trazendo. Né? Então, o meu filho não quer botar? Tudo bem. Então você vai de uniforme mesmo, não tem problema. Sabe, eu não criava caso com aquilo, eu não resistia àquilo, eu simplesmente deixava passar. Não quer, tudo bem. Caiu alguma coisa no sofá, sujou o sofá todo. Ao invés de eu ficar com raiva, brigando, tudo bem, vamos limpar. Então eu tava numa paz, gente, vocês não conseguem imaginar, sabe? Eu tava realmente recebendo o que a vida tava trazendo e aceitando, e tudo bem, sabe? Eu não estava resistindo à vida, eu estava aceitando aquilo que a vida estava me trazendo. E eu estava num estado de tão bem-estar, gente, de tão tranquilidade e equilíbrio, que é a lei da atração funcionando, né? Um pensamento vai puxando o outro realmente, que eu comecei a ter vontade de agradecer, me sentir super feliz com a minha vida, sabe? Do jeito que ela tá hoje. Eu comecei tava chovendo, eu tava tomando banho, ouvindo aquele barulho da chuva, eu falei, nossa, que delícia, sabe? A gente poder ouvir o barulhinho da chuva, e é tão relaxante, e eu me senti grata, né? Eu agradeci por essa oportunidade de ter uma casa, de estar podendo dormir ao som da chuva. E um pensamento foi puxando o outro, gente, é tão incrível, que olha só o que minha mente fez. Ela lembrou de uma notícia que eu havia visto em algum lugar, que a companhia de luz não ia aumentar as taxas, né, por conta, ia manter a bandeira verde, não ia passar para a bandeira vermelha, que aumenta lá, né, a alíquota de imposto lá da conta de luz, né? Eu li isso em algum lugar. E na hora que eu li, no dia que eu li, me passou batido, né? Só que naquele momento, naquele final de semana que eu tava tão zen, tão em paz, tão receptiva à vida, eu lembrei desse pensamento e eu fiquei tão agradecida, gente, pela companhia de luz não ter aumentado, dizer, né, que não ia aumentar, que ia manter a bandeira verde, não ia ter taxa extra na conta de luz. Olha só, para você ver como é que a atração funciona, né?
um pensamento realmente vai puxando o outro. Então, quando você tem um pensamento negativo, você vai atraindo mais pensamentos que entram em ressonância com aquele tipo de imagem que você faz, né? E aí, mais pensamentos negativos você atrai, mais emoções negativas, e aquilo vira uma bola de neve negativa. O contrário também, quando você começa a olhar as coisas, ignora o negativo, deixa passar, sabe? Olha, mas não foca. Você observa, mas deixa passar. E aí começa os positivos virem até você. Até uma simples notícia de que a luz não ia aumentar me fez sentir grata, sabe? Me fez me sentir bem, me fez me sentir abençoada. Olha só que engraçado, né? Então eu passei o final de semana todo assim, na segunda-feira também eu estava assim, meu filho não queria botar a fantasia, tá tudo bem, não tem problema, tal, e super de boa, gente. Quando foi segunda-feira, 6 e pouca da tarde, eu recebi uma WhatsApp de uma pessoa querendo me pagar uma grana boa, tá, para eu fazer um trabalho com ela. Na verdade, eu já estava fazendo esse trabalho com ela, né? Eu já até contei pra vocês aqui, só que tinha acabado já o período do trabalho. E ela me procurou falando que ia me pagar, né? Pra eu continuar com ela, e eu não esperava aquilo. Pra mim já tinha acabado, não ia rolar mais dessa fonte, né? Que já tinha acabado o serviço e tal. Só que ela me mandou mensagem falando, olha, eu vou te transferir o dinheiro hoje. E, gente, sem brincadeira, era 8 vezes mais do valor que eu precisava para pagar aquele boleto. E o boleto vencia segunda-feira, gente. Ela me mandou mensagem segunda-feira, 6h30 da tarde, falando que ia me passar naquele dia ainda o Pix, sabe? Pedindo meus dados para passar o Pix. E eu, na mesma hora, eu falei assim, gente, assim, eu entendi, né, o que foi que eu fiz para atrair aquele valor que eu precisava tanto. Não só aquele valor, né, 8 vezes mais aquele valor que eu precisava para pagar ali aquele boleto que eu gerei, né? E eu, na mesma hora, falei, não, gente, eu preciso contar isso pro pessoal, porque... E também registrei, né? Deixei bem claro pra minha mente quais os processos que eu fiz para chegar a esse objetivo, né? Para ter esse dinheiro inesperado na minha conta, né? E fica bem claro, porque eu já vivi isso outras vezes, eu já contei pra vocês. É o mesmo processo, é o processo de você liberar a tua resistência, de você não ficar pensando no problema, de você não ficar pensando em outros problemas, tá? Porque não é só relacionado àquilo que você quer viver. Tudo na sua vida que te causa mal-estar, mesmo que não tenha a ver com o seu objetivo, tudo isso causa resistência. E quando a gente abaixa a nossa resistência, as bênçãos começam a vir de todos os lados, né? A gente começa a observar à nossa volta o quanto a gente é abençoado. Tá? Por isso que eu falo que a gratidão é um ótimo exercício, sim. Mas se você estiver mal, se você estiver lá embaixo na escala emocional, você não vai conseguir ser grato por nada, né? Eu sei porque eu vivo isso de vez em quando. Eu também tô nesse processo de aprendizado, né? Mas a gratidão, ela vem automaticamente quando você consegue ficar neutro ali, ficar em paz, acreditar que está sempre sendo ajudado por forças maiores do que você, tá? Acredita nisso, acredita. Olha, liste todas as suas conquistas grandes e pequenas, tá? Que você conseguiu, assim, que você ficou muito feliz, porque com certeza tem mão ali do Criador, tem mão ali da sua fonte, tá? Você não está sozinho, não está sozinha nunca. Então eu procuro sempre renovar esse pensamento dentro de mim, principalmente quando eu tô naqueles dias de baixa energética, sabe? Eu começo a lembrar das bênçãos, dos presentes que eu recebo diariamente. E a gente, quando a gente tá numa baixa vibração, realmente a gente não percebe, gente. A gente não percebe as coisas boas que estão acontecendo na nossa volta, sabe? Só quando a gente consegue sair um pouquinho, romper esse patamar e subir um pouquinho, né? Escada em escada, que a gente consegue ver as bênçãos do nosso dia a dia e consegue até abrir as portas para receber mais, porque a gente entra em ressonância com essas forças, né? A gente entra em ressonância com o sentimento daquilo que a gente quer viver, né? Do nosso sonho. E conseguir essa vitória recentemente, nessa semana, a primeira coisa que eu pensei, cara, eu preciso falar isso pro pessoal, porque mais uma vez se provou real que quando você entrega a sua vida à fonte, né, quando você tá confiante, quando você sabe que você é limitado, mas todos nós temos poderes maiores do que nós mesmos, que conhecem todos os caminhos,
e deixar nas mãos. E não se estressar com isso, sabe? Porque se não for resolvido agora, lá na frente vai ser resolvido de uma forma muito melhor. Sempre manter essa ideia em mente. A gente consegue, gente, coisas grandiosas, tá? Muito mais daquilo do que a gente queria acontece, vem pra nossa vida. Esse livro aqui, gente, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, uma dessas leis do sucesso que ele menciona é a lei do mínimo esforço, tá? Exatamente isso. Você não precisa se esforçar além da conta, você precisa saber o que quer e entregar a sua vida nas mãos de algo maior, tá? Seja lá o nome que você dê. E aí ele dá alguns princípios para que a lei do mínimo esforço funcione. O primeiro deles é aceitação. É justamente isso que eu fiz. É você aceitar a sua vida, aceitar as coisas que estão chegando na sua vida de forma natural, sem resistir, sem brigar, sabe? Aceitar que aquilo ali tá na sua realidade e de alguma forma você atraiu aquilo ali para sua vida, tá? Ah, Simone, mas eu não atraí a doença do meu filho. Ah, eu não atraí um acidente de carro. Você não precisa ficar pensando no acidente de carro para você sofrer um acidente de carro. Você precisa estar no estado negativo muito tempo, pensando só coisas ruins de você e das outras pessoas, no estado de reclamação, no estado de não gratidão, no estado dessas emoções negativas, para você atrair tudo que está vinculado a esse tipo de vibração, sabe? Negatividade. O que é? Doença, briga, batida de carro. Então, você não precisa ficar pensando na doença para atrair a doença. Ah, isso também ajuda, obviamente, porque você está dando ali uma ideia clara daquilo que você não quer, com emoção. Então, o universo, né, ele só responde à energia, à vibração, né? Mas, por exemplo, quando você está muito mal, muito negativo, pensando mal de todo mundo, de você mesmo, reclamando e falando deprimido e sem esperança, mais disso você vai ter, porque tá entrando em ressonância com isso, né? E às vezes se manifesta de outras formas. Um assalto, você perde dinheiro, mais contas para pagar, doença, né? E às vezes, mas eu não criei a doença do meu filho. Você pode não ter criado a doença do seu filho, né? Dependendo da idade dele, ele mesmo atraiu. Mas você também tá nessa vibração, tá? Então, quando você entende isso, que você atraiu aquilo que você tá em ressonância, você começa a emitir ideias de saúde, tá? Eu já contei essas histórias também de cura do meu filho também. Tem algum vídeo aqui que eu já falei sobre isso, né? Quando eu passei a olhar o positivo, ele começou a melhorar, mas ele era pequenininho. Ele não conseguia pensar por si próprio, né? Então, não é você que atraiu a doença do seu filho porque você não tem gerência sobre a vida de outro ser humano, né? Principalmente um outro ser humano adulto. Mas, de alguma forma, você atraiu aquela experiência ali pra você. Mas isso é uma outra história. Voltando ao assunto aqui do nosso vídeo, é a questão da lei do mínimo esforço, é quando você aceita as coisas como elas estão, sem resistir, sem brigar, sem se preocupar, sabe? Você aceitar a responsabilidade dentro desse contexto. E a outra questão que ele fala aqui também, o Deepak Chopra, né, que ele fala nesse livro, na lei do mínimo esforço, é que você não deve ficar brigando para defender os seus pontos de vista com todo mundo, entende? Deixa acontecer, sabe? Se uma pessoa bate de frente com você, se não aceita os seus argumentos, se pensa diferente de você, tudo bem, aceita. As pessoas estão em momentos diferentes da evolução. A consciência de cada uma delas tá dentro do seu limite, tá? Necessário para que ela evolua. Então não tenta impor a sua vontade, impor o seu ponto de vista em outras pessoas, que você também vai entrar nessa resistência, né? Você também vai estar bloqueando o fluxo da abundância em todos os sentidos para sua vida. Então, gente, hoje era essa experiência que eu queria trazer para vocês, que foi muito recente, aconteceu essa semana comigo, mais uma vez entrou dinheiro inesperado. E eu consegui realizar muitas coisas, além daquelas que eu já tinha me proposto, outras coisas que eu já estou realizando, vou realizar. E eu queria trazer aqui o que eu fiz para chegar a este objetivo, tá? Porque não serve só para vocês, mas serve para mim também. Porque esse canal aqui, quando eu deixo registrado as conquistas que eu tive, a forma que eu utilizei para chegar nesses lugares, nessas conquistas, nesses objetivos, eu também estou convencendo a minha mente de que é possível. Então, estamos todos juntos, tá? Estamos todos aprendendo.
nesse momento da nossa vida, nesse momento da evolução do planeta, tá? E se você tiver alguma história para contar também que você viveu, de uma grande conquista e o que você fez para chegar a essa grande conquista, deixa a gente saber, compartilha com a gente, que a nossa fé ela é alimentada por essas histórias, tá bom? Um super beijo, gente. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, ative todas as notificações e fique atento aos próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau!